Convido também o nosso próximo palestrante, também Gabriel Trevisan, da Sungrow. Tudo bom, pessoal? Então, meu nome é Gabriel. Temos aqui falar um pouquinho de quem é a Sungrow, né? O que a gente faz, os produtos que a gente tem, apresentar algumas mudanças que a gente teve aqui durante esses anos, né? Então, começar um pouco mais brevemente, porque a gente tem um tempo mais curto, né? Então, falar um pouquinho de quem é a Sungrow, né? Quem que vocês estão vendo aqui nesse momento. Um pouco das características construtivas que a gente tem dos nossos inversores, um pouquinho das características técnicas que a gente gosta de abordar, comunicação e monitoramento, né? Então, bom, primeiro, vamos lá. Então, quem é a Sungrow, né? A Sungrow, ela é uma empresa de produtos fotovoltaicos na parte de inversores, então a gente trabalha desde a área do residencial, a gente vai até os inversores centralizados, então a gente tem, né, uma vasta experiência no assunto, a gente já está mundialmente com mais de 269 gigas entregues no mundo, aqui no Brasil só são mais de 6, na América Latina são 12, né? Então a gente pode ver aqui a concentração que a gente tem muitos projetos na China, mas eles não são só de lá. A gente tem uma presença global no mundo e isso faz com que a gente tenha uma pressão grande sobre os nossos dispositivos para que eles funcionem em condições diversas de temperatura, umidade, regulamentação, etc. Então a gente tem a maior fábrica de inversores do mundo, a gente tem mais de 100 gigas de produção por ano, a gente tem também a nossa linha de storage, então a gente tem também mais de 10 gigas hora, né, por ano que a gente consegue produzir também. Tá? A parte de storage aqui no Brasil, ela ainda está chegando, né? A gente tem em outros países algumas outras regulamentações que elas contribuem um pouco melhor para esse ponto, mas em questão de Sungrow, isso já é um dia a dia nosso, tá? Então aqui a gente tem mais ou menos qual foi o nosso crescimento, né? Então em torno de 40% aqui por ano de crescimento. A gente chegou no Brasil em 2017. E aqui no Brasil, a gente já tem mais de 100 mil inversores fornecidos, 6 gigas para mais, que é o que eu comentei agora há pouco, né? E a gente tem 2 escritórios. A gente tem um escritório em São Paulo e lá em Osasco também a gente tem um centro de reparos. Então, a gente tem não só a parte de garantia, né, de troca, mas também toda uma parte de testes, reparos, todo o laboratório fica lá dentro, junto também com o galpão da logística, né, que a gente tem lá também. Além disso, a gente tem entrepostos comerciais, onde a gente faz a parte de operações aqui no Brasil também. Tá? Então, como eu comentei, né, a gente vai desde o nosso residencial até a nossa linha descentralizados, então a gente vai ali desde os 2K até o nosso... agora, né, a gente está com as soluções modulares para o centralizado, mas o mais comum por bastante tempo foi 325, né, a gente também fornece as MVs e etc. Então, mostrar um pouquinho o que a gente tem por aqui, tá? Em questão de características construtivas, né? A gente tem no mapa do Brasil aqui uma região que é a região costeira, onde a gente vai precisar tomar cuidado com a questão de corrosão de material, né? Então a gente ouve muito falar isso em relação a suporte de módulo, a gente ouve falar do próprio módulo, né? Mas a gente ouve falar pouco disso com relação ao próprio inversor. E a gente sabe que a salinidade e a água, quando elas entram em contato ali com as placas, por mais que a gente tenha uma proteção ali em cima, a gente pode ter problemas ali, né, na parte eletromecânica, nos relés, etc. Então é importante que o inversor também ele seja resistente a esse ambiente agressivo, né? Então todos os nossos inversores da linha string, eles têm o grau de corrosão C5, né? A gente tem aqui os testes que a gente usa para fazer isso, né? As normas que a gente vai seguir e como que eles vão ser testados. Além disso, um outro ponto interessante também, que é a questão do resfriamento. Então a gente ouve falar bastante em potência e etc., mas tem um ponto muito importante em todo o sistema de potência, né, que é a questão do derrate, que a gente chama, né, uma desclassificação. O que é isso? Todo equipamento de potência, quando chega a uma determinada temperatura, ele tem que se proteger, ele tem que diminuir a própria potência para que ele não entre ali no ciclo térmico e queime. Então, um dos pontos principais que a gente tem que ter nos inversores, né, e isso entra uma parte de design bem
bem difícil, eu diria até, né? Que é a gente fazer o design térmico do inversor para que ele consiga dissipar e lidar com toda essa potência gerada. Então, quando a gente fala em eficiência, por exemplo, de inversor, né, é legal perdas, né, a gente quer evitar as perdas, mas tem a parte importante também, é que se a gente não melhorar a eficiência do inversor também, quanto maior a potência dele, mais potência ele vai dissipar em forma de calor, e mais você tem uma chance de entrar na desclassificação do seu dispositivo. Então, quando a gente fala de uma construção mecânica que ela auxilia, né, nessa dissipação, na forma como lidar com esse calor todo gerado, é uma parte muito importante. Então aqui que eu estou mostrando para vocês, esse aqui é do nosso RS, nossa linha monofásica. Então ele tem, as aletas elas são diferenciadas, o formato dele é diferente para que ele empurre esse calor não só para cima, mas nas laterais também. E aqui a gente tem, esse aqui é o do nosso 250, que ele tem esse arrefecimento na parte de trás. Nas nossas linhas CX-P2 e 350, a gente já está com uma solução diferente, que ela vai ser lançada agora no começo do ano, em que a gente tem uma entrada de ar em meia altura. Então, qual que é a vantagem? A gente não empurra esse ar que já está morno para cima do mesmo circuito de novo. A gente tem 2 caminhos ali onde a gente mantém o ar frio. Tudo isso com a intenção da gente evitar essa desclassificação de potência e manter o inversor funcionando na maior potência possível por mais tempo possível. Quanto às características técnicas, né? Um ponto que a gente também gosta de reforçar, aqui atrás vocês estão vendo a nossa câmera anecoica da Sungrow, né? O que é uma câmera anecoica? É uma câmera que ela não vai ter eco, né? Então ela não vai ter reflexão no caso aqui a gente está medindo o espectro eletromagnético, a gente não vai ter essa reflexão, então a gente vai medir quanto que o inversor ele está emitindo e em questão, né, radiada e também em condução. Como isso interfere, né? Eu já, muito tempo atrás, eu lembro de casos em que a gente tinha alguns inversores que eles caíam quando o cliente ligava o chuveiro, porque o chuveiro, né, ele começava a ceifar ali a corrente para controlar a temperatura e ele sujava a linha, né, deixava harmônicos ali na rede e o inversor perdia a referência e caía. Então, quanto mais a gente tem aqui inversores mais sensíveis a irradiar, né, mais provável eles são de também ser interferidos por elementos externos, né? Então, não só irradiado, mas também conduzido. Entre outras coisas também que a gente pode encontrar, por exemplo, não sei se vocês já chegaram a ter esse desprazer de ter problemas de logger resetando, roteador resetando, e isso aconteceu depois da instalação de um sistema fotovoltaico. Então, pode ser o caso de que o inversor ele esteja emitindo além do que seria recomendado, né? Enfim, então esse é um ponto que a gente bate bastante na tecla, né? Se vocês abrirem o inversor da Sungrow, vocês vão notar que a parte de filtragem ela é bem diferente. Beleza, então a gente fala um pouquinho de temperatura, de interferência, né? Mas daí, beleza, e para quem está dimensionando o sistema, né? Vai usar um Sungrow, o que ele tem que levar em consideração? Então, qual que é a parte de sobrecarga, né? O overload que a gente vai ter aqui? Estou mostrando aqui as nossas linhas, né? Os nossos inversores que a gente já tem, e todos eles a gente não vai ter um limite de sobrecarregamento ou impotência. Então, o que isso quer dizer? Se você respeitou corrente máxima, respeitou tensão máxima, é só isso. Então, daí você vai ter mais liberdade para você colocar esse seu sistema dentro da melhor forma que traga o melhor payback para você. Mas em questão de equipamento, em questão de inversor, você não vai ter essa limitação de overload de potência, tá? Então, esses 2 pontos, né? Pega a tensão, corrige ela, vê se ela passa do máximo. Pega a corrente, corrige ela, vê se ela passa do máximo e beleza. Inclusive, um outro ponto interessante, né, que é com questão a corrente de entrada. A corrente máxima de entrada, né, a gente vai nem sempre ter uma corrente máxima no inversor maior do que a do módulo. E quando a gente olha os sistemas na prática, a gente não vê nenhum ceifamento de corrente, nenhuma limitação de potência. Por quê, né? Então, falando de overload, né? O que está acontecendo? A gente está colocando aqui, então, mais potência disponível no lado CC do que a gente tem convertido ali no lado CA, né? Então, o que acontece? Esse ponto, a gente tem essas 2 curvas aqui, né? Com 10% e com 50% de overload. Então, a gente vai subir o nosso overload, né?
quer dizer que a gente vai ter mais potência disponível ali no lado CC. Então, se a gente já não está... se a nossa limitação, né, o nosso gargalo está no lado CA, o que acontece? O inversor ele vai jogar um pouco mais para cá, um pouco mais para o lado de VOC, né, do nosso máximo. Então, o que acontece? Você aumenta a tensão de operação, diminui a corrente de operação e você acaba não tendo um ceifamento ali de entrada. Então, por isso que a gente também bate tanto na tecla da corrente de curto. E a gente não fala tanto da corrente de operação, tá? Então, que ela também vai depender de como o seu sistema está montado. Então, e daí, então, qual que é o overload, né, que vocês devem escolher? Daí vocês vão dar uma olhada no custo que vocês estão tendo versus a produção que vocês têm, né? Nosso famoso LCOE aqui, né, o custo nivelado de energia. Vocês vão ver o que faz sentido para vocês. Então, a gente, como fabricante, a gente vai oferecer para vocês qual que vai ser a opção que vai dar mais flexibilidade para o que vocês querem fazer, e o projeto fica a critério do que for necessário no momento. Com relação ao design interno, né? Então a gente falou um pouquinho das emissões. Além disso, também o que influencia no design interno é o tempo de vida. Então a gente vai sempre selecionar marcas famosas, né? Marcas importantes dentro do mercado eletrônico. Então, por exemplo, né? Se a gente fosse pegar, isso aqui é um exemplo do que a gente vai ter aqui no nosso num capacitor de entrada aqui. Então a gente vai considerar um ponto do circuito. A gente vai olhar qual que é a temperatura que ele vai ter que chegar, em qual potência, vai olhar dentro do gráfico aqui do fabricante do equipamento, e a gente vai chegar no número ali de horas de funcionamento. E o que acontece? Quando a gente tem um número de horas específico assim, para cada um dos componentes, a gente vai conseguir dizer qual que é o tempo de vida do inversor. Então, quando a gente fala, né, qual que vai ser o tempo de vida que vai ser? Ele vai ser o menor tempo de vida de todos esses componentes que a gente está usando, sempre na condição de funcionamento padrão. Tá? Com relação às proteções, ele tem as proteções já integradas dentro dele, então você já vai ter o DPS tipo 2 já no lado CC e no lado CA. Nos inversores trifásicos que estão para sair, a gente vai ter tipo 1 e 2, porque a gente entende que alguns inversores, por estarem ali no telhado, eles podem estar mais sujeitos a descargas diretas, né? Então, mas o tipo 2, ele está em todos eles. Putz, mas eu quero usar a string box por questão de praticidade. Beleza? Beleza, não tem problema. Você pode colocar, mantém a redundância, mas tem essa opção de você usar as proteções internas do próprio inversor. Falando um pouco de proteção, né? Um dos pontos que a gente já ouviu é a questão de sobretensão CA, né? E como que isso afeta, como que isso é culpa do inversor, né? Então, aqui a gente tem o nosso circuitinho. O que acontece, né? Às vezes a gente tem uma certa resistência aqui entre o nosso inversor e a nossa carga. E o que acontece é que, como o inversor está exportando essa corrente, ele vai tentar, para exportar essa corrente, subir a tensão, né? Para ele poder manter esse fluxo ali de potência. Então, uma analogia é mais ou menos como se fosse um cano, né? A gente tem que manter uma vazão. Se a gente tem uma resistência ali dentro, alguma coisa meio entupida, para a gente manter a mesma vazão, a gente tem que aumentar a pressão ali na entrada desse cano. Então, o que pode acontecer? A gente pode ter um problema de elevação de tensão. Então, os nossos inversores eles já vêm com as proteções setadas. A gente recomenda não mudar, né, ou então entrar em contato com a concessionária em questão de mudança, mas ele pode ser alterado em casos muito específicos, tá? Então, não é uma questão de limitação do inversor em si, é uma questão de que isso pode acabar elevando a tensão no quadro como um todo. Isso pode causar danos para outros equipamentos dentro da sua própria rede, né? Vou dar uma corridinha aqui em questão de monitoramento e integração. A gente consegue então fazer a integração de alguns dispositivos de terceiros, né? Como estação solarimétrica, como o Smart Meter também. O nosso próprio Smart Meter, ele já permite que o nosso logger ele faça o controle de exportação. Então, o famoso grid zero, né? O zero export, dependendo do nome comercial que a gente usa. E daí a gente consegue, por exemplo, também uma outra questão, a gente ter controle de quanto que a gente está recebendo de radiação naquela região, naquele momento. Então a gente não fica tão dependente de médias históricas ali para a questão de contrato e etc. Né? Então, isso aqui é um exemplo, né, do que a gente tem. A gente tem uma estação solarimétrica conectada e ela mostra os dados em cima do que a gente está tendo ali de consumo
de carga e de geração dos inversores, tá? A gente tem também uma entrada para contato seco, então em casos de aplicações em agro isso faz bastante sentido, né? O pessoal vai usar uma granja, por exemplo, né? E já tem os geradores a diesel ali. E enquanto os geradores estão operando, você não quer que eles sejam referência para os inversores, né? Então você pode colocar esse sinal ali no contato seco, ele desarma o inversor e assim que esse contato sair, daí sim os inversores vão voltar à rede, então facilita bastante, né, essa transferência entre gerador e o próprio inversor. E o nosso sistema de monitoramento, que agora está vindo na nossa linha trifásica nova, né, o nosso YNet-S, ele tem a opção tanto de conexão via cabo, Ethernet, ou conexão Wi-Fi, e ele também permite que você visualize esses dados a cada 10 segundos. Então, para quem faz OIM de usinas, por exemplo, né, tem que ficar brigando por alguns transitórios ali de rede, né, geralmente elevação de tensão é o mais crítico, né, a gente consegue visualizar esses dados a cada 10 segundos, facilitando ali a vida de vocês. Beleza? Então, resumidamente, né, porque Sungrow, né, então já é um fabricante mundial já há muito tempo, né, ele já está no Brasil faz bastante tempo, ele já tem o CNPJ aqui, ele já tem o centro de distribuição, reparo, escritório técnico, time de engenharia, né, ele usa componentes de qualidade, ele tem robustez ali na manufatura e no design dele. Ele tem um monitoramento fácil que permite integração com equipamentos internos, equipamentos externos também. E ele tem o suporte de garantia dele, então a gente tem o nosso próprio time de reparo. Então até reparos que eles são fora da garantia, por exemplo, eles são feitos pelo nosso próprio time. Então vocês têm essa segurança de que é alguém externo, você está usando peças originais e etc. Né? Bom, então, resumidamente, eu estourei um pouquinho o tempo, mas gostaria de agradecer a atenção aqui de todos vocês. Obrigado, viu, gente?